via competição, eles não conseguiam competir com os outros, estavam tendo tudo. Esse processo que vai escolher, que vai beneficiar aquele que tem a melhor adaptação, é a famosa, linda, maravilhosa seleção natural. Então, enquanto que para Lamarck o meio induz o indivíduo a se modificar, para Darwin o meio seleciona aquele que possui a melhor adaptação. Ou seja, lá nas girafinhas, vamos fazer uma comparação com os mesmos exemplos. Como será que Darwin vê o exemplo das girafas, a evolução das girafas? Eu tinha lá as minhas girafinhas cotó, né? Aqui as girafinhas felizes, cotózinha, dos pescocinhos curtos. Tá aparecendo ali, né? Essas girafinhas cotó, elas conseguiam se alimentar de estratos arbóreos mais baixos. Só que elas começaram a se reproduzir, começou a faltar alimento nesses estratos arbóreos mais baixos. E por acaso, eu não sei por que, nasceu uma girafa, apareceu lá, uma girafa do pescoço compridão. Aí tá lá, do nada surgiu. Se você perguntar para o Lamarck, para o Darwin, como é que surgiu essa girafa? Não sei, só sei que foi assim. Nasceu uma girafa com uma característica diferente. E aí essa girafa aqui, ó, ela nasceu assim. Ela não ficou com o pescoço comprido. Ela nasceu com o pescoço comprido. E ela conseguia se alimentar. E como ela conseguia se alimentar, ela também conseguia se reproduzir. E aí ela foi deixando descendentes. E essas aqui, coitadinhas, as cotozinhas, que não tinha mais nada para comer, elas ficavam lá olhando, coitadas, elas estão tristes. Ó. Hashtag. Tá? Hashtag me ferrei. Pô, imagina, as girafas lá do pescoço comprido, elas conseguiam se alimentar, não tinha nenhum tipo de alimento mais sobrando para as girafinhas cotó, e aí as girafinhas cotó, elas começaram a ser eliminadas, elas começaram a morrer. Esse processo é simplesmente o que a gente chama de seleção natural. Então, o meio seleciona o indivíduo. Olha só isso aqui, ó, que já apresenta a característica que lhe confere capacidade de adaptação. Tá ok? Então, ó, primeira diferença básica entre o lamarquismo e o darwinismo. No lamarquismo, o meio induz a modificação, que vai tornar aquele indivíduo mais adaptado. No darwinismo, o meio seleciona aquele indivíduo que já nasceu com a característica que lhe confere adaptação. Para tudo, para tudo. Essa teoria evolutiva, ela explica a evolução de todos os seres vivos. Ah, Núbia, me dá um exemplo com planta, porque a gente só fala de girafa, a gente só fala de mamífero. Pô, pensa nos cactos, por exemplo, ótima. Os cactos, as folhas deles são transformadas em quê? Espinhos. Vamos imaginar que um ancestral dessas plantas, elas estavam lá com as suas folhas com um limbo, né, com uma superfície foliar muito grande, e elas começavam a perder água por causa da evapotranspiração. E essas plantas morriam. Só que algumas começaram a aparecer com as folhas mais afiladas, e essas folhas foram se transformando em espinhos. E elas tinham um tipo de tecido que acumulava água, um parênquima aquífero. E essas plantas que nasceram com essas, nasceram assim. O Darwin não sabe explicar. Do mesmo jeito que Lamarck não sabia nada
de genética, o Darwin também não, Mendel ainda não tinha falado das suas leis, tá? Ainda não se sabia sobre os fatores que o Mendel tanto falou, que eram os genes. Então, ele não sabia explicar como é que eles nasciam assim. Eles não sabiam. O Darwin, o Lamarck, ninguém sabia nada de mutação. Se tiver uma questão de prova para vocês, falando qualquer coisa sobre darwinismo ou lamarquismo, e falar assim, não, porque o Lamarck acredita que o meio induz mutação. É errado. O Darwin acredita que o meio seleciona as mutações mais favoráveis. Está errado. Os dois não sabiam nada de genética, não se sabia nada sobre estrutura de DNA, não se sabia nada sobre mutação. Eles tinham conhecimento baseado na observação que eles faziam, não em estudos genéticos. Beleza? Tranquilos? Darwin e Lamarck são completos ignorantes em genética. Eles não sabiam nada de genética, tá? Então, se você pega lá, nasceu uma planta lá, aquela semente daquela planta, nasceu uma planta toda troncha, com as folhas são tudo cheio, são tudo espinho, e aquela planta deu certo. E ela se desenvolveu, e ela sobreviveu, e ela conseguiu propagar por mais gerações. Ou seja, o sucesso adaptativo de uma planta, de um vegetal, de um animal, ou de qualquer tipo de ser vivo, ele se dá quando ele consegue reproduzir, passar essas características que são favoráveis à sua adaptação para uma próxima geração. Se ele conseguiu reproduzir, beleza. O meio seleciona as características. Se ele não conseguiu sobreviver, ele sobreviveu, mas ele não reproduziu nada. O que valeu? Já pensou? Eu nasço com a pele de diamante. Eu sou tipo aquele cara lá do Crepúsculo. Eu sou toda feita de diamante. E se eu não deixar um filho cheio de diamantinho, o que vai adiantar? Eu vou ter existido em vão, tá? Então, eu tenho que pegar e passar a característica para frente. Então, ó, isso aqui é importantíssimo. Vamos fazer uma comparação do lamarquismo. Hoje tá osso. E o darwinismo. Tá? Primeira coisa, meio ambiente. Saúde. Nem ouvi direito, espirrinho tão delicado. Ó, gosto de fazer uns quadros bonitos. Coitado do Lamarck, ele ficou com espaço muito curtinho. Para o Lamarck, o meio ambiente induz modificações nos seres vivos. Para o Darwin, o meio ambiente seleciona as características mais favoráveis à sobrevivência. Tá? Aí, vou colocar aqui novas características. Para o Lamarck, essas novas características surgem com o uso ou desuso de estruturas em resposta às modificações ambientais. E tem outra, gente.
É aquela história, em time que está ganhando não se mexe, não. Se o cara está bem adaptado àquele ambiente, se o cara se dá bem naquele ambiente, ele sobrevive, ele se reproduz, ele não tem por que mudar. O que vai para o Lamarck, o que vai induzir a formação, o surgimento dessas características? Não é simplesmente o indivíduo estar inserido no meio, é ocorrer modificações no meio. Quando ocorrem essas modificações, isso força o indivíduo a se modificar em resposta a essas mudanças para ele conseguir o quê? Sobreviver, para ele conseguir continuar adaptado àquele ambiente.